pouquinho para a gente conseguir se ajudando também. Eu estou super aberta para as outras EJs também entrarem em contato comigo para a gente conversando sobre. Mas me apresentando, o meu nome é Maria Vitória, mas todo mundo me chama de Mavi. Então, assim, é Mavi. E eu sou da Arco. Atualmente eu sou diretora de negócios, mas eu já fui diretora de marketing também. Então, falar sobre canais de captação, enfim, canais de prospecção, é uma coisa que dentro da minha jornada aí teve bem presente, assim, porque é uma coisa que eu tratei diretamente durante todo esse ano. Tá. E aí, falando um pouquinho sobre canais de capacitação. Oi, Camille. Boa noite. Oi. Peraí, rapidinho, só rapidinho. Luizinha, Didinha. Olha, assim, teoricamente, a partir de quarta-feira eu tava de férias, só que eu fiquei numa final. Tem uma final, próxima semana, na quinta, alguma coisa assim, que a professora não pôde aplicar essa semana. Aí eu vou ter que ir pra faculdade só pra fazer uma final. Eu tô terrivelmente triste por causa disso. Boa sorte, família. Poxa, boa sorte também. Oi, Luísa, boa noite. Tudo bom? Mavi, que tá dando a capacitação, ela pediu um minutinho aqui, que ela já volta, mas enquanto isso a gente tá conversando aqui. Oi, gente, voltei, desculpem. Meu pai chegou aqui no quarto para perguntar sobre a cachorra, mas enfim. Eu queria saber primeiro quais as notas de vocês, se todos são da mesma, como é que estamos aqui. Vi que Camille e Luísa entraram agora. E aí, gente? Nós somos da Alimente. Alimente Consultoria e Inovação, a empresa júnior de nutrição. Ai, ótimo, Lacre. E aí, como eu estava falando, eu tinha me apresentado, meu nome é Mavi, eu sou diretora de negócios da Arco. E aí, falando um pouquinho sobre a capacitação. Antes de começar a entender realmente quais são os canais, não achem que vai ser uma capacitação de tipo assim, vou apresentar canais para vocês. Eu acho que um ponto muito importante de entender quais canais se posicionar é entender o antes de qual canal se posicionar. É tipo, você realmente entendeu se faz sentido você estar lá. Então, a gente vai falar bem mais sobre isso do que sobre canais. Porque, no final das contas, canais são aqueles que a gente conhece. Então, tipo, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente tem essa noção geral, assim, de canais que dá para se posicionar. Mas entender onde está é importante para conseguir ser o mais assertivo possível. Então, para conseguir entender isso, a gente precisa de alguns pontos. Definir qual é o seu público-alvo. Então, dentro de definir um público-alvo, vão ter outros pontos importantes que a gente vai falar. Desenvolver uma proposta de valor, então entender qual é o seu diferencial dentro do serviço que você oferece, escolher os canais de prospecção e testar. Acho que quando a gente fala muito de marketing, principalmente, testar é uma das coisas principais, não ter medo de arriscar, e principalmente estando no movimento Empresa Júnior, é um lugar que a gente tem essa liberdade para testar muita coisa e para fazer aqueles erros rápidos que a gente consegue contornar, sabe? Então, qualquer momento que vocês tiverem dúvida, podem levantar a mãozinha e abrir o microfone, que a gente vai conversando, tá bom? E aí, falando sobre público-alvo, é importante você definir qual é o seu público-alvo, mas eu entendo super que não é tão simples assim definir o seu público-alvo, porque eu já passei por construções de público-alvo que demoraram meses, e muitas vezes a gente não tem meses para fazer essas construções. Então, eu trouxe, tipo, os dois principais pontos de como definir para quem você vai vender. Então, definir um público é muito importante, e antes dele, você entender qual a sua carta de serviços. Então, entender quais o produto que você vende,
qual problema ele soluciona principalmente. Então, entender o principal problema que seu produto soluciona é uma das partes mais importantes de um modelo de negócios bem definido. Então, não só de ter um público-alvo, mas de conseguir construir uma proposta de valor, de conseguir, enfim, até fazer posts no Instagram que façam sentido. É muito importante você entender quais são esses problemas que seu serviço vai resolver. E aí, beleza, você entendeu a dor que ele vai sanar. A partir dessa dor, qual é o principal benefício que ele oferece? Então, assim, eu vou dar exemplos, mas eu vou dar exemplos voltados à minha realidade. A Arco vende serviços de arquitetura, engenharia e design. Então, para a gente, vou falar assim, design, porque é uma coisa que o mercado é mais simples de entender. Mas, por exemplo, um problema que a gente soluciona é uma marca. Então, tipo, você tem uma marca forte no mercado. Então, o problema é um cliente que não tem uma marca forte no mercado. A gente resolve esse problema. E o principal benefício que a gente oferece é, por exemplo, ter um time composto por pessoas jovens que vão ter essa visão inovadora quanto a marca e quanto a design. Então, esse é um benefício. Ou o benefício também pode ser valor, pode ser, enfim, várias coisas. Na proposta de valor, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, entendendo qual o produto e qual o seu serviço, a gente olha muito para o mercado. Então, normalmente, essa análise ela é feita também sobre uma cartela de clientes já existentes. Então, se vocês tiverem uma cartela de clientes que já existam, é importante analisar também essas pessoas que vocês já realizaram soluções. Mas, como às vezes a gente não tem tantos clientes assim, e nem a análise de dados é tão assertiva, pelo menos é uma coisa que eu sentia muito aqui na Arco. Pô, a gente tem uma carta de clientes que já passaram pela gente, mas a gente não tem uma gestão de dados tão boa assim desses clientes para conseguir entrar em contato, para conseguir tirar insumos de projetos que já foram realizados. Então, a gente pode olhar essa análise para o mercado. Entender quem são os principais clientes do mercado, do ramo de vocês. Então, olhar ali principalmente para... A gente, só um minutinho, rapidinho. Tá, voltei. Então, olhando para o mercado, é entender quem são os principais clientes desse mercado. Quais são as principais pessoas que olham para essa solução. Então, por exemplo, falando de design também, principais clientes para design no mercado são startups. Então, startups compram muito projetos voltados a design. Ou pequenos empreendedores compram muito projetos voltados à identidade visual dentro do design, porque eles estão, enfim, definindo ali qual vai ser o seu ramo e como é que as coisas vão funcionar. Então, esse é uma forma de olhar para quais são os clientes do mercado que você vai se inserir. E aí, eu vou mandar esse material para Marcelo disponibilizar para vocês. É um hiperlink, onde tem esses cliquezinhos, são hiperlinks. Então, uma coisa que é simples de fazer nessa análise de mercado, nessa pesquisa de mercado, é fazer uma pesquisa secundária, que chamam de desk research. Então, é fazer uma pesquisa secundária com pesquisas que já existem no mercado. Então, outras pessoas já fizeram pesquisas sobre o que vocês querem entender, e aí vocês fazem essa pesquisa com base nisso. O ChatGPT e as inteligências artificiais são ótimas para fazer isso. Então, eles conseguem, tipo, direcionar vocês para isso. Então, quanto mais detalhes você conseguir inserir, ele vai conseguir dar respostas que vão ser um pouco mais genéricas, mas ainda assim vão dar insumos legais para conseguir começar a definir esse público-alvo. E aí, dentro do problema que vocês solucionam também, ou são coisas bem ligadas, a gente tem o porquê desses clientes comprarem. Então, você entende o problema que o seu produto soluciona e entender qual o problema que o cliente daquele mercado tem. Então, enfim, essas coisas são bem ligadas. E aí, por exemplo, é tipo, a gente soluciona o problema de não ter uma identidade visual forte, e aí o nosso cliente, ele tem um problema de não ter uma identidade visual forte. Então, entender também onde essas coisas se conectam é importante. E aí, dentro de tudo isso, vocês vão ver que vão ter, tipo, vários nichos diferentes, várias personas diferentes, e entender em que ponto elas
se conectam. Então, quais são as características que elas compartilham? Então, sei lá, qual é a localidade que as pessoas mais compram serviços do nicho de vocês? Ou qual é a idade que essas pessoas têm normalmente? Quais são os hábitos de consumo dela? Então, se elas fazem faculdade, ou com que elas trabalham. Então, são todas coisas que vocês conseguem ter de insumos analisando o mercado. E aí, falando sobre, resumindo assim, de forma geral, os aspectos que vocês vão definir, a gente tem dados demográficos. Vocês estão conseguindo me escutar? Que a minha cachorra, Safira, está latindo. Tá dando certo. Perfeito. A gente consegue definir dados demográficos, dados psicográficos, enfim, essa palavra aí. Às vezes eu tenho dificuldade com algumas palavras, mas enfim, que é olhando para interesse, valor, estilo de vida e comportamento. Então, mais para frente tem um material de um canvas de valor. Então, entender tipo, como é que essa pessoa pensa, quais são os hábitos de consumo dela, é bem importante para a gente conseguir definir esse público. E aí, as dores e as necessidades, que é realmente entender quais são os problemas que o seu produto vai solucionar e o comportamento de compra. Então, entender, tipo, realmente como é que ele toma decisões. Então, você entender se o seu cliente é o tomador de decisão também é muito importante. Ou se ele vai depender de outras pessoas para tomarem essa decisão. E aí, depois que você tiver um público-alvo definido, você vai conseguir olhar para a proposta de valor. Então, é entender a dor do seu cliente. É importante, tipo, a partir do que a gente definiu antes, entender muito bem a dor do seu cliente ou do seu público-alvo. Conhecer o seu produto. Então, esses são os 2 primeiros passos que a gente faz lá no ponto anterior, que é na definição de público-alvo. E aí a gente vai conseguir definir um diferencial competitivo. Então, é realmente o porquê o seu cliente deve escolher você. Identificar um diferencial competitivo é basicamente você olhar para a missão da sua empresa e para a visão da sua empresa, o que é que vocês querem e quais são os talentos que você tem dentro da empresa. Então, eu tenho uma pessoa que é muito boa em, sei lá, a gente vem em design, então, muito boa em firma. Eu tenho uma consultora que ela é muito boa em firma e ela vai fazer um projeto que uma pessoa que no mercado duraria, sei lá, um mês, ela vai fazer em uma semana. Então, tipo, isso é um diferencial competitivo. Um diferencial competitivo pode ser um tempo de execução, o preço, a qualidade, o atendimento. Então, eu vou ter uma equipe de projeto que vai estar ali com o cliente, tipo, dentro da empresa dele. É um exemplo. Então, a gente vai ter, tipo, uma equipe que vai estar ali, tipo, guiando diretamente o cliente. Ou a gente tem uma tecnologia super inovadora. A gente faz um trabalho num software diferente que vai facilitar a conexão entre a equipe de projetos e o cliente. Então, tipo, entender quais são esses pontos dentro da jornada do cliente que são diferenciais e que vocês usariam como insumos legais para conseguir desenvolver essa proposta. Então, por exemplo, uma coisa que, assim, dentro do movimento Empresa Júnior, a gente usa bastante é uma proposta de valor, tipo, um diferencial que a gente usa, assim, bem em viés social. Então, tipo, a gente sempre fala que os nossos clientes estão contribuindo com a educação pernambucana, que é uma coisa que, normalmente, as pessoas gostam de sentir que estão sendo... que estão contribuindo socialmente para alguma coisa. Então, esse é um grande diferencial competitivo. E aí, conseguindo entender qual o seu público-alvo e qual a proposta de valor, a gente só precisa entender agora sobre os canais de comunicação. Então, baseado no público-alvo, a gente vai entender sobre os principais canais de comunicação. Eu trouxe 5 que são bem recorrentes, assim, no movimento Empresa Júnior. E no mercado, de forma geral, a gente tem LinkedIn. E aí, para vocês entenderem qual canal de comunicação, vocês precisam entender aquelas coisas anteriormente. Entender o modelo de negócios também. Porque, por exemplo, o LinkedIn, ele vai funcionar muito bem business to business. Se vocês vendem para CNPJ. Então, se vocês vendem para pessoas jurídicas, o LinkedIn vai fazer muito sentido.
Porque vai ter muita empresa, muita startup, muitas pessoas que trabalham como CNPJ mesmo. Então, o LinkedIn ele faz mais sentido se você realmente vende serviços que fazem sentido serem vendidos para a empresa. Se você vende para CPF, já vai ser uma coisa que não vai fazer tanto sentido assim, porque é um lugar que você não vai ter esse contato tão rápido com CPFs. Então, por exemplo, quando eu falo da Arco, a gente vende muito para CPF, a gente vende construção civil. Então, normalmente, a gente não consegue prospectar tanto assim por LinkedIn pessoas físicas. Mas quando a gente olha para design, que também é um serviço da Arco, a gente consegue prospectar pelo LinkedIn, porque é um serviço para pessoa jurídica. Então, entender também se vocês estão vendendo para CPF ou CNPJ é bem importante. E aí, no LinkedIn, é um universo à parte que, enfim, vocês conseguem ter posicionamento muito forte e conseguem prospectar as pessoas. E aí, se for necessário uma capacitação especificamente de LinkedIn, eu tenho uma pessoa no meu time que é muito, muito boa, mas é uma coisa, tipo, super à parte, assim, é tipo, uma capacitação de 1 hora e meia para LinkedIn, porque a gente fala muito sobre posicionamento individual, posicionamento quanto empresa também, mas prospectar por LinkedIn é uma coisa que já vai para outro lugar. Mas é um local muito importante, principalmente quando a gente vai falar sobre budget. Então, tipo, sobre... esqueci a palavra em português, gente. Um absurdo. Mas sobre o poder de compra das pessoas. Então, normalmente, no LinkedIn, as pessoas têm um poder de compra um pouco maior. Porque, enfim, a gente olha muito para empresas e CNPJs. Então, o ponto que a gente vai bater ali é olhar no LinkedIn para CNPJ. Assim como e-mail marketing também. Tem várias formas de usar e-mail marketing. Então, a gente pode olhar para a plataforma de CRM, tipo a RD Station, que você vai fazer tipo, a lista de e-mails e vai disparar e vai olhar para pontos e vai fazer uma jornada de qualificação. Que é uma coisa bem mais complexa. Mas a gente também pode olhar como uma forma de simplificar a prospecção, assim. Então, uma coisa bem simples que dá para fazer com e-mail é entender quais são essas pessoas que vocês querem prospectar. E aí, em e-mail, a gente também vai olhar muito para CNPJ, tá? Então, por exemplo, você pode entrar num... Calma, eu esqueci a palavra. Mas num site que tem startups. Aqui em Recife tem algumas por causa do Porto Digital. Então, você entrar em um site que, tipo, tem muitas startups e pegar o e-mail delas e disparar e-mails para essas pessoas. É uma coisa que eu falo muito para o meu time, que é um esforço muito pequeno para um resultado que não vai ser tão alto, mas que vai valer a pena por causa do esforço. Então, é a mesma coisa que eu falo pra galera, tipo, prospectar no Instagram. Pô, tu vai mandar uma mensagem em 20 segundos. Vai fazer o script ali, vai mandar aquela mensagem em 20 segundos. E vai ter um retorno aqui em 50 mensagens, tu vai ter um retorno. Mas tu vai estar gastando menos de 1 minuto para cada uma daquelas. Então, olhando para o esforço e o retorno, vai valer a pena. Porque é um esforço muito pequeno para uma coisa assim que vai ter um retorno, sabe? Então, o e-mail marketing entra muito nesse ponto de ter um esforço pequeno para conseguir fazer e ter um retorno que não é tão alto, mas que vale a pena. E aí, cold call é outro ponto. Quando a gente for falar de... Eu imagino que vocês vão ter uma capacitação específica de prospecção ativa, porque eu estava falando com o Marcelo sobre capacitações que vão ter. Eu imagino que vai ser um ponto à parte. Mas cold call também está aí, é um canal de comunicação que ter uma proposta definida de valor é muito importante, porque vocês vão conseguir definir um pitch. E essa proposta de valor, ela é importante que todo mundo entenda qual é o diferencial da empresa de vocês. Não só, por exemplo, a diretoria de negócios saber, mas todo o time. Desde a diretoria, da diretoria executiva inteira, até quem está acabando de entrar. Entender quais são os diferenciais de vocês, entender qual é a proposta de valor, é muito importante para todo mundo, porque todo mundo em algum momento vai prospectar. Nem que seja uma coisa indireta. Nem que seja estar em um estabelecimento e ver que o serviço de vocês faz sentido para aquele local e tentar vender assim no boca a boca. Então, tipo, ter essa cultura de vendas é importante por causa disso. Porque eu acho que as melhores oportunidades que eu tive dentro do meu time
foram coisas que a galera usou no boca a boca, assim. De, tipo, chegar num lugar e falar, pô, a minha empresa faz isso. Ou de, tipo, tem gente que tá no seu condomínio, assim, viu uma reforma acontecendo e ir lá e falar, sabe? Então, ter o time todo entendendo é muito importante. E esse é só um ponto, assim, que eu puxei para salientar. E aí, Code Call, provavelmente vocês vão ter uma capacitação e é, tipo, uma grande prospecção ativa, é um grande ponto, assim, para ser falado, que também demoraria horas. E aí, falando sobre meta, a gente fala sobre todo o ecossistema meta. Então, Facebook, Instagram, tem o impulsionador de anúncios também. E é um local, assim, que tem vários nichos diferentes. Então, olhar para o meta, você não vai olhar só para, por exemplo, o Facebook. Porque os hábitos de consumo de uma pessoa que olha para o Facebook e olha para o Instagram são completamente diferentes. Então, a gente vai ter um meta ali com impulsionamento de conteúdo, que é uma coisa muito boa se você não tiver, por exemplo, insumos para levar um Google ADS, sabe? Então, uma coisa muito mais rápida, assim, de um resultado mais rápido, mas de um resultado que vai ser menor a longo prazo. Então, por exemplo, eu vou ter no Meta um lead, e aí esse lead... Minha Alexa respondeu aqui. A gente vai ter, tipo, por exemplo, 5 leads. Mas dentro desses leads do Meta, ele vai ter... Gente, eu vou desligar, Alexa, que ela tá me respondendo. Rapidinho. Ai, voltei. Hoje tá sofrido. Tá todo mundo me interrompendo, velho. Um absurdo. Mas, enfim, falando sobre o Meta, você vai ter, por exemplo, 5 leads. E aí, dentre esses 5 leads, você vai qualificar um. E aí, pô, é um resultado massa que você vai ter a curto prazo de ter 5 leads em uma semana. E aí, por exemplo, no Google Ads, você vai ter 5 leads no mês, no final do mês. Porque você vai demorar o tempo de qualificação. Mas desses 5 leads, você vai qualificar 3. Então, assim, e o ticket médio dele vai ser maior, por exemplo, porque você vai conseguir otimizar melhor isso. Então, do Google Ads, ele vai trazer mais coisas a longo prazo e do Meta vai trazer coisas a curto prazo. E aí é muito de você entender, assim, tipo, o que é que faz mais sentido. E quando a gente fala sobre Meta e Google Ads, coisas palpáveis, assim, o Meta é Instagram e Facebook e o Google Ads é ter um site, um blog, por exemplo. E aí você tem que entender, tipo, qual é o seu público. Então, pô, eu vendo para CPF ou para CNPJ. O meu público-alvo, ele tem ali uma idade de entre 30 e 50 anos, que é uma idade bem ampla, inclusive, é melhor segmentar um pouquinho mais. E ele, enfim, tipo, conseguir definir isso. E aí, por exemplo, eu vendo para CPF, o meu público-alvo ali vai ser recém-casados. Então, ali entre 30 e 35 anos. Eu sei que essas pessoas vão estar, principalmente no Instagram. São umas pessoas um pouco mais novas, que vão ter um contato maior com o Instagram. E aí, beleza. Definiu quais são os canais de comunicação? Definiu qual é a tua persona? E onde é que ela tá? Definiu os canais de comunicação? Eu vou dar dicas agora sobre... São 3 dicas, eu acredito. 3 dicas para posicionamento em diferentes canais. O primeiro é, você definiu qual é o canal de comunicação que você tá? Ou quais são os canais de comunicação que você vai estar? Estuda sobre aquela rede social. Assim, eu adoro estudar pelo chat GPT, tá? Então, coloca ali no chat GPT quais são os principais hábitos de consumo das pessoas que estão ali. Então, por exemplo, uma coisa. No LinkedIn, a galera entra muito no horário do almoço, porque há pessoas que normalmente ali, no horário da manhã e no horário da tarde, vão estar trabalhando. Então, eles entram muito no horário do almoço e, normalmente, na segunda e na sexta, principalmente na sexta, não entram tanto. Então, quando a gente vai fazer post pelo LinkedIn, a gente sempre busca fazer entre quarta e quinta, entre 1 e 2 da tarde, ou entre meio-dia e 2 da tarde. São horários que as pessoas têm mais engajamento naquelas redes. Ou então, no Instagram, normalmente as pessoas olham muito ali, tipo, às 7 da noite. É o horário que o Instagram entrega melhor. Então, tipo, estudar sobre a rede social, sobre o algoritmo da rede social,
é muito importante quando vocês conseguirem definir quais vão ser, acho que vão ser utilizadas. E aí, outra dica muito importante, que, assim, é um ponto super legal para empresas juniores, e é o porquê empresas juniores usam tanto o Google Ads, é que o Google oferece um programa para apoiar instituições sem fins lucrativos, que é o Google Ads Grant. Então, assim, algumas empresas juniores, elas não conseguem, mas nesse iniciozinho que tá todo mundo, tipo, resolvendo o domínio e resolvendo o site, resolvendo tudo, é legal já dar uma olhada nisso, porque, enfim, eles oferecem créditos para redes sem fins lucrativos. Então, é um crédito mensal ali, eu acho que é tipo. E é em dólar. Eu sei que tem empresa júnior, tipo, varia de empresa júnior para empresa júnior, mas, pô, eu sei que tem empresa júnior que recebeu US$ 10.000. Então, é uma coisa ótima. Assim, eu não vou poder falar especificamente sobre Google Ads Grant para vocês, que é uma coisa, assim, super massa, porque a Arco não tem. Então, assim, eu nunca tive contato direto, mas é uma coisa que eu sei que muita gente tem. Por exemplo, a Prisma tem, o Google Ads Grant. Então, eles conseguem fazer esse funcionamento pelo site de uma forma muito mais facilitada, porque eles não têm que tirar dinheiro do caixa para impulsionar em tráfego pago. E aí, uma última dica, que é uma dica super simples, mas que faz sentido, é que posts no Instagram com dimensão de 350 por 180 passam mais tempo na tela e aí eles performam melhor por causa disso. E, gente, de verdade, esse último parece uma besteira. É uma coisa super simples de adaptar, mas que faz diferença, pô. Tipo, se você fizer um post 350 e um post 180, você vai ver que as performances vão ser diferentes, tipo, as impressões e fios de resultados vão ser diferentes. E aí, eu queria só pontuar assim, umas coisinhas. Por exemplo, aqui tem um hiperlink de, enfim, com canvas certinho de como definir uma proposta de valor de um material muito massa da Bradesco que a gente teve acesso aqui na Arco. E aqui também tem um hiperlink. E aí, eu queria, tipo, a última dica é testar. Então, era para ser realmente uma reunião um pouquinho mais rápida, porque eu quero conversar com vocês, tipo, eu quero entender a realidade da EJ de vocês e, enfim, ver se eu posso ajudar de alguma forma. Então, eu fiz assim, pensei em ser um pouquinho mais rápido, pra gente conseguir deixar um tempinho para conversar. E aí eu queria realmente que vocês falassem sobre como é que é por aí. Boa noite, Mavi. Falando um pouco sobre a EJ da gente, a gente utiliza atualmente como canal de comunicação o Instagram, né? E aí o nosso público-alvo inicial vai ser os próprios estudantes, porque como a gente está captando um, enfim, um capital inicial, né, para a gente conseguir abrir o nosso CNPJ, a gente vai oferecer serviços de eventos inicialmente. E aí esses eventos eles vão ser direcionados para os próprios estudantes, tanto do departamento quanto, enfim, né, de Recife, da região metropolitana do Recife. E aí eu acredito que para esse perfil de cliente, o Instagram ele seja o mais ideal, porque tenha mais contato com o público que normalmente é mais jovem e tal, e aí tá, né, mais, enfim, consumindo aquilo. Mas a gente pensa em, né, ofertar os serviços futuramente em consultoria, né? Consultoria para restaurantes, também a questão da rotulagem de alimentos, rotulagem nutricional. E aí, para isso, o nosso público já não seria mais esses jovens e tal, sabe? E aí eu não sei se o Instagram ele seria o principal. Mas como todo mundo acaba tendo, né, o Instagram e ele acaba tendo muito engajamento, então eu acredito que sim. Eu acho que seria legal se a gente tivesse um site também, eu acho isso muito legal.
mas para a gente, inicialmente agora, é um pouco inviável. Mas seria legal a gente trabalhar essa ideia para ter um site também, porque eu acho muito legal. É massa. Vê, eu só fiquei com a dúvida. Seria, tipo, eventos... Como assim, eventos? Porque eu conheço algumas empresas Tá? juniores de nutrição que fazem, tipo, coffee break e, enfim, tipo, essa parte para eventos. Sim, o evento não seria o coffee break, seria o evento em si mesmo. Tipo, agora a gente vai fazer um workshop, por exemplo, que vai ser uma tarde com palestrantes, a gente tá organizando tal, vai ter o coffee break que a gente também vai fazer, mas o nosso serviço de coffee break também seria um serviço futuro, sabe? Ah, E massa. aí, ano que vem também a gente vai fazer uma, um curso de verão em janeiro. E aí é esse evento inteiro, sabe? Uhum. Massa. Vê, eu acho que o serviço de vocês é alguma coisa assim que, sinceramente, um MED precisa muito tempo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de vocês entenderem, tipo, usar principalmente o Instagram para entender essas oportunidades dentro do movimento Empresa Júnior. Porque, por exemplo, uma coisa que pode gerar um ótimo engajamento, um ótimo alcance, são fazer colaboração com outras empresas juniores. Então, por exemplo, a Elementos. Eu já estou pensando aqui que vocês vão ser federados, tá bom? Aqui só positividades. Ah, mas é para pensar bem assim mesmo. É para pensar bem nessa Eu linha. já estou pensando, tipo, ó, ano que vem, federados, o que é que vai acontecer? Pô, Elementos vem de engenharia química e de alimentos. Faz super sentido vocês fazerem postagens colaborativas com essas pessoas. Faz super sentido vocês terem um Instagram ativo de uma forma que, pô, empresa júnior no início do ano, todo ano faz imersão. E não sei se é uma coisa que vocês pensam em ter na carteira de serviço, mas uma coisa que é super difícil da gente fazer, sabe o quê? Cardápio. Tipo assim, não cardápio, mas, tipo, montar as refeições. Tipo, saber o que é que as pessoas vão comer em cada uma. Porque as pessoas têm restrições alimentares e tal. Eu acho que é uma coisa que vocês Sim, aham, podem, tipo, atacar muito. Porque, por exemplo, a Arco, ela adoraria uma consultoria em nutrição olhando para isso, sabe? E coffee break, por exemplo, tipo, é uma coisa que todo mundo faz open house. Todo mundo quebra muita cabeça pensando em fazer, tipo, cardápio, mas, tipo, entender direitinho, tipo, o que é que vai servir. E aí, tipo, ter essa conexão e olhar pro Instagram de uma forma de, tipo, realmente se posicionar institucionalmente. Eu acho que para vocês é uma grande oportunidade esse posicionamento institucional. Porque, da mesma forma que nós, quanto empresas juniores, precisamos desses serviços, pô, a universidade também precisa. A universidade também vende, não vende, mas faz eventos, e nesses eventos as pessoas precisam comer. Então, sim, aham. um E grande ponto. Assim, vive tendo eventos, né? sim, E tem muitos muito. nem têm coffee break, exato. Sempre tem, sempre tem. Então, é uma grande oportunidade, assim, de vocês estarem ali. E aí, olhando para o site, é massa ter um site, mas, sinceramente, não é fim do mundo não ter, tá? Porque, assim, falando estando do lado de não temos um site, pô, a Arco atualmente não tem um site. E a gente consegue prospectar e a gente consegue ter leads de outras formas. Então, quanto empresa júnior, essa conexão institucional é muito, muito importante. E o Instagram é um grande ponto para isso. Então, assim, sobre Instagram, dicas. Sejam humanizados no Instagram, tipo, tratem. Vocês estão construindo uma marca agora. Vocês já existem há muito tempo, ou estão existindo e se federando já os dois juntos? Não, a gente existe há pouco tempo. Aliás, o nosso Instagram, ele tem, tipo, uma semana de existência. Então, tipo, como vocês estão começando agora, tipo, pensem em posicionamento, principalmente. Antes de pensar, vou seguir vocês. Vou mandar no grupo da Arco pra galera seguir eles. Eba! Obrigado. Mas como vocês estão
começando agora, pensem muito em posicionamento. Tipo, como é que vocês querem falar com as pessoas? Porque, pô, se é uma coisa muito mais institucional, faz muito sentido que muita gente apareça, tipo, que os membros de vocês apareçam nos stories, que vocês conversem, que, enfim, seja até uma coisa mais jovem, dependendo do segmento que vocês, já que vocês querem falar com estudantes ou, enfim, amigo, pode falar. Eu Não, pode sempre, completar, pode. eu O que eu sempre só ia pauso minha dizer, fala quando alguém o que eu ia fala. dizer sobre isso é que, tipo, o que Mavi tá dizendo é muito do que um case de sucesso a Ginga fez, que Ellen apresentou essa semana aqui pra vocês. Eles começaram, se federaram no ano passado e já são super conhecidos porque eles fizeram uma divulgação deles muito bom, um posicionamento muito bom, sabe? Sim. Inclusive, a gente gosta de falar que a Ginga são nossos filhos, assim. A gente tem um sentimento de criá-los, sabe? Porque eles realmente têm esse posicionamento muito bom e eles conseguem se comunicar com jovens muito bem. E a comunicação deles é para jovens. Então, tipo, já que vocês querem falar com estudantes, tem uma comunicação para jovens. Tipo, é uma coisa assim que eu sinto muita falta, tipo, não falta, mas eu gostaria que a Arco fosse, é que a gente tivesse um modelo de negócios voltado para jovens. Porque o modelo de negócio a gente não é voltado para jovens, a gente vende serviços para pessoas que normalmente são um pouquinho mais velhas. Então a gente meio que fica privado, assim, dentro do que a gente pode comunicar, sabe? Então, quando você olha para jovens, você pode, tipo, desde ter um TikTok e, tipo, fazer TikTok, viralizar no TikTok, até, pô, tua marca ter um Twitter e responder que nem o Duolingo, que conversa com as pessoas como se fosse uma entidade Duolingo. Então, olhar para... Tem o AJ, a Volts. Eles têm um robozinho, que eu esqueci o nome do robô. Mas o robô é tipo Duolingo, pô. E é muito legal, tipo, pelo menos no conselho, todo mundo, a gente tem um carinho imenso pelo robô da Volts. Que é, tipo, ele é incrível, ele fala com a gente como se fosse uma pessoa. Então, tipo, pensar nessas coisas que são... Sim, ele é um divo, ele é o do Magalu, o Baianinho da Casa de Bahia, a Nath Natura. Tipo assim, são várias oportunidades super legais e que, como vocês estão conversando agora, é legal porque vai ser uma coisa intrínseca na cultura, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa que talvez já tenham falado, ou talvez não, mas que eu penso muito sobre EJs que estão nascendo agora, é que vocês definem quem é a EJ de vocês, tipo, literalmente. Vocês não têm uma história grande, assim. Tipo, vocês não têm que ir contra alguma coisa se vocês quiserem mudar a cultura. Tipo, vocês estão construindo. Então, definir canais de comunicação, antes de tudo, é definir quem você é. Tipo, é definir visão, missão, posicionamento. E esse momento é um momento muito massa de fazer isso. Eu fico muito animada com a rede aspirante, justamente por isso. Porque, enfim, são muitas oportunidades. Vocês podem ser o que vocês quiserem, sabe? Tipo, é um mundo de coisas para fazer. Aí eu fico super animada. Mas era isso, assim, que eu queria conversar com vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, tem algum comentário. A gente pode ir conversando depois. A gente pode falar sobre posicionamento. A Arco vende, mas a Arco, antes de vender, a Arco aprendeu a fazer. Então, a Arco pode ajudar vocês a olhar aí para posicionamento, enfim, para visão, para missão. A gente pode conversar sobre. Digam aí. Quer falar primeiro, Gabriel? Não, só para complementar, é que realmente isso é muito legal, porque por muito tempo eu fiquei muito em dúvida, assim, qual deveria ser o método de linguagem da gente, sabe? Se a nossa linguagem deveria ser mais jovem, informal, se deveria ser mais formal porque é uma empresa e empresas são formais, sabe? Então eu fiquei muito nessa dúvida e eu acredito que talvez ser um pouco mais jovem mesmo seja a diferença da gente para as outras empresas, né? Dessa área, desse ramo. Porque acho que são todas muito mais, assim, tipo, sei lá. Sabe? Acho que deu para entender. Deu para entender. Exato. Era basicamente.
Não sei se Camille... Como você soube, o nosso Instagram ainda não é nem ele é recém-nascido, ele foi feito cerca de uma semana. E eu queria saber se você tem alguma recomendação a respeito. A gente já está apresentando a nossa empresa através deles, a gente está tentando ganhar engajamento no nosso primeiro evento, que vai ser agora no início de dezembro. Aí eu tenho na minha cabeça os dados que para postar, tipo, skin alvo, coisa desse tipo. Você teria algum tipo de recomendação a respeito disso? Tá, eu tenho alguns. Cortou um pouquinho o teu áudio, mas eu entendi que é basicamente recomendações sobre como iniciar no Instagram, né? Ou esse iniciozinho, como se posicionar e tal. Eu não sei se dá oi, mas sim, mais ou menos isso. Ah, nossa, agora deu pra entender. Vê, uma coisa, assim, que pra gente foi uma virada de chave é definir muito bem visualmente. Tipo assim, tem coisas que parecem que são ridículas de você definir, que não faz nenhum sentido, mas faz sim. Tipo espaçamento de letra. E aí, eu vou falar, eu vou vir num ponto muito designer. Eu faço faculdade de design, gente. Não falei isso pra ninguém, mas eu faço faculdade de design. Então, assim, são definir o máximo de coisas que vocês conseguirem visualmente possível. E não é de tipo assim, de pegar e tipo definir cor. Porque, pô, tem uma identidade visual, eu vou olhar assim. Porque ter uma identidade visual é um ponto que todo mundo sempre pensa. Mas conseguir manter uma identidade visual para você ser uma marca que as pessoas olhem e saibam qual é outro ponto completamente diferente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fez muito, a gente pegou, não sei qual plataforma vocês usam para fazer posts. A gente usa o Figma. A gente pegou o Figma assim e a gente colocou imagens de posts que a gente gostava muito. Então, tipo, para definir uma direção visual para o Instagram, a gente pegou e colocou, tipo, sei lá. A gente gosta muito das Zezeres, das Zezeres, enfim. A gente gosta muito do Instagram deles. Aí a gente pegou, tipo, os favos da gente, colocou no Figma, assim. E aí a gente começou a olhar, tipo, o que vocês gostam em cada um. Então, ter referências ajuda muito, gente. E, tipo, principalmente quando você não é, por exemplo, uma empresa júnior de design. Porque eu fiz isso com um time que era basicamente de designers. E a gente ainda, tipo, tinha uma dificuldade imensa para conseguir definir uma direção visual. Porque é difícil, tipo, do nada, da minha cabeça, assim, eu parar e pensar, pô, eu gosto de gradientes, mas eu gosto de um gradiente radial, tipo, um gradiente circular. Ou então, eu gosto de formas, mas eu gosto de formas de tal jeito. Pô, é difícil. E aí, pegar referências que você gosta, colocar em um lugar, tipo, pode ser um Figma, ou se vocês não tiverem tanta familiaridade com Figma, que eu sei que é, tipo, infernal de mexer no início. Pode ser, sei lá, um Miro da vida. Ou qualquer plataforma que tenha, tipo, uma tela em branco que você pode botar coisas. Colocar e olhar assim, tipo, de verdade, quais são os pontos que você gosta? Pô, os pontinhos. Então, pô, eu vou abrir o das Ares e vou compartilhar a tela com vocês. Porque eu acho que vai fazer mais sentido se eu literalmente mostrar o que é que eu estou falando. Eu estava no Instagram de vocês, ó. Vai aparecer aqui o Instagram de vocês. Por exemplo, Zereses. Abrimos Zereses. E aí, eu lembro que um post que a gente gostou muito, eu vou achar. Agora, tá. Eu lembro que, tipo, tinha uns posts assim, tinha vários posts assim. E a gente ficava, pô, o que é que a gente gosta nesse post? E aí, tipo, tinham vários e a gente, tipo, não entendia exatamente o que é que a gente gostava. E a gente percebeu que a gente gosta da forma que as letras eram alinhadas. Que era, tipo, um textinho no início e um textinho embaixo. E a gente gostava disso. E eu lembro que tinha outros posts que era, por exemplo, a gente gostava muito da granulação que eles usavam. Ou então, ó, tipo, tá vendo que esse texto ele é igual aquele outro? Ele tem um textinho em cima, pequenininho. E aí, tinha uns que a gente olhava muito a granulação das fotos. Que eu não sei se eu vou achar.
A gente fez um post que era, tipo, super inspirado nesse. E aí, tipo, a gente queria entender, tipo, as coisas que a gente gostou desse post. E a gente percebeu que, tipo, a gente gostou do texto dessa forma. Que a gente gostava do texto dentro de uma barrinha de circular. E aí era, tipo assim, literalmente as coisas pequenininhas que a gente gostava no post, sabe? Então, de diagramação, ou de, tipo, as hereses, a primeira letra, eles nunca usam maiúscula. E aí, isso é uma coisa que comunica muito com os jovens, porque eu não sei de vocês, mas eu nunca uso letra maiúscula, tipo, no WhatsApp, por exemplo. E aí, tipo, isso é uma coisa que comunica bastante com os jovens, por não usar letras maiúsculas. Ou então, tipo, usar essas carinhas. É uma coisa que comunica com os jovens. E aí, a gente, tipo, ia olhando essas coisas menorzinhas. E uma coisa legal que eles fazem, pelo menos que a gente achava super legal, que eu não sei se eu vou achar aqui um post pra exemplificar, é que eles usam, tipo, elementos do teclado como tá, eu acho que nesse aqui dá pra ver um pouquinho disso. Eles usam elementos do teclado como elementos visuais. Então, tipo, esse sorrisinho são elementos do teclado. Mas eles usam como elementos visuais. E aí, a gente olhava, tipo, essas coisinhas pequenas. Então, a gente tem uma super referência das hereses, mas existem diversas referências. Tipo, a gente usava muito a Souvenir também. E aí a gente olhava, tipo, quais eram os principais pontos que a gente gostava. Eu não sei se é esse. Era esse. Mas, tipo, quais eram os principais pontos que a gente gostava de cada post e definia isso pro post da gente, sabe? Então, tipo, não fica uma cópia, mas ficam várias referências de vários locais diferentes. Que é uma forma, tipo, legal de conseguir definir e de conseguir, tipo, escrever um brand book, por exemplo, para todo mundo conseguir entender de fato. Então, tipo, atualmente na Arco, a gente tá nesse ponto de definir um brand book de fato. Então, tipo, a gente tem um manual de marca, mas o manual de marca, ele fala, tipo, eu não sei se você, tipo, esse processo de desenvolvimento de identidade visual, mas, tipo, normalmente o manual tem cores, tipografia, elementos gráficos, enfim, tipo, essas coisas bem gerais. E a gente queria, tipo, definir minúcias, então a gente usou, tipo, esse processo de analisar para conseguir definir. Então, minha gente, assim, falando quanto designer, nada é novo. Tudo é referência. Ou todo mundo já pensou em alguma coisa, e essas coisas que essas pessoas pensaram têm outras referências. Enfim, é tipo uma grande circular de referências. Então, entender tipo, onde estão essas referências para conseguir construir isso é uma boa. E aí, falando sobre campanhas, assim, especificamente, campanhas é um outro tópico, assim, imenso. Mas que é importante vocês pensarem que uma campanha ela não pode deixar de ser da marca de vocês. Exatamente, nada se cria, o negócio é copiar. E aí, é só, tipo, esse ponto de vocês conseguirem criar uma campanha, mas que não seja uma coisa que não pareça a marca de vocês. Então, por exemplo, pô, eu acho que uma Jota que faz isso muito bem é o City. Eles criam, tipo, campanha de PSL, por exemplo. E aí, tipo, você vê que dentro da identidade visual deles, eles têm uma identidade visual da campanha. Então, tipo, não são duas coisas diferentes, mas são coisas que você percebe que são diferentes. Deixa eu ver se eu acho. É porque eu lembro que eu comecei isso com o apoio júnior deles um tempão atrás, assim, e eles fizeram, tipo, uma campanha de processo seletivo, acho que em 2022, assim, que era muito boa. E, tá, eu achei, tipo, não é dessa que eu estou falando, mas é uma que dá pra perceber que é do City. Pô, vê. Tipo assim, isso aqui é o Instagram normal do City. Eles têm bastante pessoas, tipo, eles usam uma marca bem humanizada. E esse aqui é uma campanha de PS deles. E aí, pô, eles tinham um tema que era meio fundo do mar e tal. Mas, mesmo a cor sendo diferente, uma coisa que é muito, muito caricata do City, em todos os posts deles, são essas bolhas. Tipo assim, eu queria um que não fosse um vídeo. Esse aqui não é o vídeo. Mas, tipo assim, eles usam muito essas bolhas. E aí, tipo, no post do processo seletivo, ainda tinham as bolhas. Que, tipo, e a fonte, e a forma que eles organizam informações. Ainda é muito City, sabe? Então, conseguir, tipo, trazer elementos da sua identidade visual para uma campanha específica, mesmo que ela tenha outros elementos, sabe? E aí é um ponto legal de prestar atenção. Eu falei várias coisas, assim, que são meio campo das ideias, assim. Mas eu acho que é muito momento de vocês pararem, pensarem, assim, tipo, fazerem um grande brainstorm e, tipo, desse brainstorm tirar
os principais insumos, sabe? E aí é isso, assim, mais ou menos que eu queria falar para vocês. Aí, muito obrigada. Podem falar comigo pelo Telegram, assim, se vocês quiserem olhar, tipo, para branding, enfim, tipo, fazer uma construção, eu posso ajudar vocês a guiar essas construções. Podem falar comigo no Telegram, que, enfim, no Instagram não respondo, não, mas no Telegram eu respondo. E aí, Marcelo vai disponibilizar o material para vocês e ele manda também o meu arroba do Telegram. E a gente vai se falando. E é isso, gente. Foi ótimo. Muito obrigada pelo momento.